Há um ano atrás, exatamente em agosto de 2024, eu gravei um vídeo no nosso canal falando sobre o assunto que eu vou falar hoje novamente, um ano após, agosto de 2025. E o assunto é reforma tributária. Eu sou Bruno Oliveira, da Opus Contabilidade. Fica comigo nesse vídeo que eu tenho certeza que você vai se interessar. Bom, pessoal, há um ano atrás, em agosto de 2024, eu abordei um tema aqui, já trazendo uma introdução a respeito do assunto reforma tributária, que naquela ocasião não tinha a Lei Complementar 214 de 2025 instituída. E essa lei trouxe alguns aspectos mais detalhados que, considerando o que foi abordado naquele vídeo, esse agora vai ficar mais atualizado. E o tema específico nesse caso que eu quero tratar com vocês é a não cumulatividade do imposto. Há um ano atrás, eu expliquei um conceito básico de cumulatividade e não cumulatividade do imposto. Eu expliquei o conceito desses dois regimes de apuração. E hoje, com a Lei 214 de 2025 instituída, fica mais claro trazer uma elucidação maior a respeito desse aspecto que, tenho certeza absoluta, vai impactar toda a sociedade. Empresários, cidadãos, empresas, pessoas, enfim. Todos nós seremos impactados por isso. O regime da não cumulatividade do imposto, que vai ser o regime da reforma tributária, nos impostos que serão atribuídos sobre o consumo, PIS, COFINS, ICMS e ISS deixarão de existir. CBS e IBS substituirão estes. Todos esses impostos hoje são calculados por dentro no regime da não cumulatividade, que é chamado regime normal de apuração desses impostos. Com a reforma tributária, não haverá mais distinção em termos de regime normal ou de cumulatividade do imposto. 100% do imposto atribuído sobre o consumo será apurado sob o regime da não cumulatividade. E a principal mudança que acontece nesse aspecto também é que o imposto deixa de ser por dentro e passa a ser por fora, pessoal. Vou enfatizar nesse vídeo como funciona o regime da não cumulatividade e como é que ele vai ser tratado com esse esquema do imposto estar sendo calculado por fora. Primeiro, o regime da não cumulatividade é quando não existe mais o imposto em cascata. Nas cadeias produtivas da produção, da economia, onde você tem lá a matéria-prima, a fábrica, o distribuidor e o varejista até chegar no consumidor final. O regime da cumulatividade acumula os impostos nessa cadeia produtiva, o imposto em cascata. Lá no final, para o consumidor final, ele fica mais encarecido, fica mais caro. Com o regime da não cumulatividade, cada fase vai dar o crédito para a fase posterior. Consequentemente, essa fase, que nesse exemplo é a posterior, vai ser a anterior de quem dá o crédito para ele. E daí por diante até chegar no consumidor final. O que eu quero dizer é que, se a gente pensar de termos práticos, somente a diferença entre a compra e a venda, a margem, vai estar sendo tributada. Consequentemente, a tendência é que haja uma tributação linear por toda a cadeia, até chegar no consumidor final, possibilitando o barateamento e trazendo mais competitividade para o mercado. Isso já acontece hoje em dia nos regimes normais de apuração de impostos. Só que o imposto, hoje, sobre o consumo, PIS, COFINS, ISS e ICMS, são calculados por dentro. Com a reforma tributária, esses impostos serão calculados por fora. Para vocês entenderem o que eu quero dizer, uma mercadoria hoje que custa R$100, com um ICMS de 22, que é uma alíquota interna do estado do Rio de Janeiro, quer dizer que dos R$100, R$22 é imposto. Consequentemente, R$78 é o preço do produto. Isso é o imposto por dentro. O imposto por fora, vamos pensar numa alíquota básica de 28% para o IVA dual, que num outro vídeo eu vou explicar para vocês o que significa, mas que é o agrupamento desses dois novos tributos que estão sendo instituídos com a reforma tributária, o IBS e o ICBS. Um produto que custa 100 não vai custar 100 somente com 28 por dentro, vai custar 100 mais 28. Então o produto vai ser 128. Esse exemplo não estou comparando os 128 com os 78 do exemplo anterior, mas querendo mostrar para vocês que o imposto agora vai estar destacado. Você, quando for comprar um produto, vai estar pagando pelo imposto e pelo produto, mas esse imposto que você vai pagar vai passar para a cadeia subsequente a título de crédito, que vai poder usufruir desse crédito e confrontar com seus débitos na venda. Sem sombra de dúvida, esse é um regime muito mais justo. O Brasil era um dos poucos países do mundo que ainda adotava o regime da cumulatividade do imposto, sobre consumo principalmente. Isso vai trazer uma justiça, tende a trazer uma justiça tributária maior para o nosso sistema tributário, que atualmente é tão complexo. E se a gente aliar um outro aspecto muito importante dessa reforma, isso fica ainda mais evidente. A reforma tributária traz alguns princípios importantes. E hoje, aliado a essa questão da não cumulatividade, também eu queria apresentar para vocês o princípio da neutralidade, que tende a trazer, dentro desse aspecto da cadeia produtiva, uma neutralidade do imposto. O que isso quer dizer na prática? A competitividade do mercado vai estar mais voltada para a eficiência e para a produtividade do que propriamente para um incentivo ou um desincentivo fiscal. É como se o tributo não
participasse de maneira muito ativa sobre uma decisão de um consumidor sobre a compra ou não de um determinado produto, nesse ou naquele local. O princípio da neutralidade diz basicamente que o sistema tributário não deve interferir na eficiência da economia. Se a decisão sua for por imposto, esse princípio não existe. Agora, se a sua decisão for por eficiência, produtividade, qualidade, aí o imposto está sendo tratado de forma neutra nesse aspecto da cadeia produtiva. Esse é só um detalhe, pessoal, muito importante para ser trazido, e as pessoas às vezes não se dão conta da mudança que vai ter até ela afetar o seu bolso. E eu falo de toda a cadeia produtiva, falo de toda a sociedade. A gente vai continuar publicando vídeos aqui sobre a reforma tributária. Estamos aí há pouco tempo do prazo do início de testes, que vai ser janeiro de 2026, para que a gente tenha clareza, tenha segurança sobre o que vai acontecer daqui para frente e como isso vai impactar o seu bolso. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva nos nossos canais, ative as notificações, deixe seu like, nos ajude a crescer. Nós estamos aqui sempre publicando conteúdos a respeito de contabilidade, finanças, investimentos, não residência fiscal e agora, principalmente, reforma tributária. Eu sou Bruno Oliveira da Opus Contabilidade, deixo meu abraço e até o próximo vídeo.